Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Ai, que coisa boa compartilhar mais uma mensagem aqui. E o tema dessa mensagem é praticamente o versículo. Eu vou falar assim o tema dessa mensagem: o justo viverá pela fé. A fé é a arma para vencer qualquer batalha. E eu peguei 2 versículos aqui. Um tá lá no Velho Testamento, no livro do profeta Abacuque, tá aqui no capítulo 2 e o versículo é o 4. Olha, presta muita atenção. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então presta atenção nessa parte do versículo. Mas o justo pela fé viverá. E o outro versículo que está aqui no livro de Hebreus, que está no capítulo 10 e o versículo 38, diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então olha que lindo, o que Deus ele pede para nós, o que Deus requer de nós é a nossa fé. E a Bíblia ela diz que a fé ela é uma certeza, uma convicção de algo que a gente está esperando, mas que a gente ainda não consegue ver aqui no mundo físico. Então seja uma cura, seja um emprego, seja o que for que você estiver esperando, aquele desejo de ter a sua casa, o seu carro, nada disso é errado, mas se nós estivermos conectados, com Deus e estivermos vivendo essa fé, Deus se agrada, porque o nome dele vai ser glorificado, porque estamos esperando em fé, estamos esperando na providência do nosso Deus para prover todas essas coisas na nossa vida, porque nós fomos trazidos para andar com Deus, para andar em vitória. E a arma para vencer qualquer batalha é a fé. E a batalha, ela é espiritual, ela precisa ser vencida nas regiões celestiais. Não é a batalha natural do dia a dia, porque no natural o trabalhador ele é digno do salário, ele vai lá, trabalha o mês todo e ele vai receber o salário. Mas por que muitas vezes existem acontecimentos, existem fatos que vão minando as finanças, dessa pessoa, desse trabalhador? É porque nas regiões celestiais existe uma batalha e esse devorador, migrador, destruidor, gafanhoto, a Bíblia fala sobre isso. Então ele quer tomar algo, ele quer tirar a paz, ele quer tirar a alegria, O ladrão, o diabo, ele é um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Então isso tudo acontece sem que a gente perceba, Mas quando a gente tem esse despertar espiritual, a gente começa a perceber essas batalhas. E a gente começa a vencer essas batalhas de joelho no chão, orando, buscando ao Senhor e declarando em fé que aquilo que a gente quer já é nosso, já nos pertence. Porque Deus, ele vê lá no futuro e aí ele deixa a gente realmente, ele permite a gente realmente ter isso no nosso coração, de desejo, de vontade de crescer, de batalhar, porque a gente veio nessa terra para multiplicar, para crescer, foi o que Deus ordenou desde o começo, multiplica, enche a terra, mas ele não disse para vocês viverem em miséria, em sofrimento. Eu sei que o pecado trouxe esse sofrimento, trouxe miséria para a vida do homem, mas quando nós, através de Jesus Cristo, nos ligamos novamente com Deus, nós estamos debaixo da graça, debaixo da bênção. Então, essa batalha, como eu estava falando, que ela é na região celestial, se você está alicerçado na palavra de Deus, ele não vai tocar naquilo que é teu, porque pela fé você também vai obedecer os mandamentos e não são pesados, é muito gostoso andar com Deus. E aí
às vezes vem uma doença e a pessoa gasta muito com remédio, às vezes é um assalto, um roubo, algo assim, um acidente, um carro que bate, uma coisa que se estraga, algo que quebra dentro de casa, e aí a pessoa fala assim, parece que eu tô carregada, tá muito carregado, esse ambiente tá ruim, tá acontecendo coisas. Sim, existem sim batalhas no mundo espiritual, né? É uma coisa assim real, mas que não é visível. Então, às vezes a pessoa até começa a briga dentro de casa, marido e mulher, querem se separar por causa de problema financeiro. Gente, como é importante a gente estar debaixo da autoridade, é importante a gente casar, vai lá na igreja, pede a bênção, né, de Deus nas alianças e faz ali uma aliança, não só no mundo natural, nas leis do homem, né, que tem que ir no cartório e fazer a legalização dessa união, como também no mundo espiritual, está debaixo de bênção. Então eu deixo aqui essas dicas para quem ainda não está vivendo essa realidade. Aí você fala, poxa, mas para mim agora isso não é possível. Então movimenta as coisas, começa a pensar nisso. Eu acabei de falar, viverá pela fé. A fé é a convicção, marca uma data no papel, começa a ter uma movimentação desde o mundo espiritual. Quando você lança um projeto assim, Deus abraça junto com você. Então imagina só, se é o que Deus quer, é o que Deus planeja, a união do casal, que o casal seja feliz, que os filhos sejam abençoados, porque Deus não abriria as janelas dos céus, escancarariam as bênçãos sobre a sua vida, e aí as coisas começam a acontecer, tá? Então essa falta de alegria, essas coisas que vão acontecendo, elas vão passando e a gente passa a viver uma vida muito diferente na presença de Deus. Tem pessoas que já frequentam a igreja, até são dizimistas fiéis, aí fala assim, poxa, mas eu sou dizimista, ainda assim eu sinto que essas coisas também acontecem na minha casa. Então, é porque está faltando fé. De que maneira você tem sido ofertante, dizimista na casa de Deus? É com tristeza, é com pesar ou é com alegria? Porque a palavra de Deus também ela dá uma dica. Deus ama aquele que dá com alegria. Se você vai doar alguma coisa para alguém, doa com alegria. Se você vai doar alguma coisa para a igreja, doa com alegria. Porque a gente tem que ter essa disposição em dar. E dar é muito importante, você dar o seu tempo, dar uma carona, dar uma gorjeta para um trabalhador, sabe, um garçom, alguém assim que está te servindo ali, a moça da loja. Então, você ser uma pessoa disposta, né, para dar também, não é só querer receber. Então, você fazendo essas pequenas coisas, você está mostrando prosperidade, você sente a prosperidade dentro de você e você transborda também prosperidade na vida das pessoas ao seu redor. E fora isso, você tem que lançar todo medo fora da tua vida. A pessoa que vive pela fé, ela não tem medo, porque tem um outro versículo importante que diz assim, de Deus é a terra e tudo que nela há, toda a sua plenitude. Então nada é nosso. Para começar, nem nossa própria vida, ela pertence a Deus e a gente só acorda de manhã se Ele permitir. Então, o que vem para nós é por permissão de Deus. Deus nos dá o cônjuge, Deus nos dá os filhos, e o problema é justamente o apego de não querer perder e temer perder. Porque se nós cremos em Deus e pela fé nós sabemos que somos guardados, protegidos, a gente não tem que ficar com medo de perder nada, a gente tem que lançar todas as nossas preocupações ao Senhor. Então, se você estiver preocupado diante do espelho, a Bíblia que diz isso, você vai poder adquirir algum centímetro a mais na sua estatura? Se você estiver ali preocupado diante do espelho e falar, poxa, tem alguma coisa me preocupando, você vai no espelho e nem por isso acontece, né, um fato assim, eu quero crescer,
tô aqui diante do espelho preocupada e não cresce. Aí não cresce nem na estatura, não cresce nem no mundo espiritual, não cresce nem na vida financeira, não cresce. Lança todas as suas preocupações e ansiedades aos pés do Senhor. Deseja sim, mas não fica aqui preocupado, ansioso. Deixa que Deus, Ele vai se encarregar. Vão acontecer coisas assim maravilhosas mesmo, coisas surpreendentes na sua vida, quando você realmente estiver vivendo como o justo, pela fé. Então, por que você não declara fé em tudo aquilo que você deseja de bom, ao invés de falar de problema? Porque o problema ele já está diante dos seus olhos e o problema você já pode ver, mas o que você crê pela fé, você ainda não pode ver. Passa a viver pela fé, experimenta em coisas menores, que aí você vai ver que dá certo, você vai ter mais ousadia para experimentar em coisas maiores. Eu vou repetir esse versículo para você memorizar, tá? A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem, tá bom? E o justo viverá pela fé. Então, creia nisso, coloca isso no teu coração, faz um projeto para a tua vida, onde você quer estar daqui 1 ano, onde você quer estar daqui 3 anos, daqui 5 anos, o que você quer conquistar? Ainda que você seja uma pessoa que aparentemente tenha tudo que precisa, mas a gente está aqui para crescer. Então, se o teu ministério hoje é de 100 pessoas, visa um ministério de 500 pessoas. Se o seu ministério é de 500, visa um ministério de 1000. Porque são almas, a gente está falando de almas, a gente está falando de vidas transformadas pelo poder da palavra. Então, em tudo, se hoje você está mais ou menos, você já comece a se ver lá na frente melhor do que você está hoje. Faça os seus planos, os seus projetos, porque os seus sonhos são seus, eles são individuais e eles também não são para ser contados para qualquer pessoa. Porque às vezes a pessoa olha para você e fala, ai, que ridículo, nossa, nada a ver. Então não fica preocupado com a opinião das pessoas. Vale o que você pensa, o que você deseja, o que você tem fé para conquistar. E vale o que Deus colocar no teu coração. E pronto, não fica pedindo a opinião dos outros, tá bom? Tá combinado? Então tá, vamos orar. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus por essa palavra tão abençoada. Pai, eu creio que muitas pessoas serão alcançadas e impactadas com essa mensagem, com essa oração e vão passar a viver pela fé. Nem que seja, Pai, aquela pessoa que está começando agora, que está engatinhando, ou aquela pessoa que já está lá na frente, correndo, não importa. O Senhor vai acrescentar mais razões na vida dessa pessoa, para ela viver mais e mais em fé e glorificar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, eu oro agora, eu estou unindo a minha fé com a fé dessa pessoa que está orando aqui comigo, e eu creio que tudo já deu certo. E o segredo é fé, e fé é perseverar em esperança todos os dias, até que esse fato esteja assim, realizado diante dos nossos olhos. Louvado seja o Teu nome, Deus. Tu és muito bom, muito grande, muito poderoso. Tu és tudo em todo lugar e sabes de tudo. Louvado seja o Senhor. Amém. Tô muito animada, viu? Tô muito feliz e tô aqui, orando para que tudo dê certo, todo o projeto de cada um que entrar em contato com essa mensagem, com esse canal. E se você gostou, compartilha com outra pessoa. Em nome de Jesus, fica com Deus e até a próxima mensagem.